Deixa eu ver se eu consigo. Cíntia não deve estar conseguindo abrir, né? Amém. Abriu! Amém. Consegui. Pai querido, nós te adoramos, Pai, nessa manhã tão linda, nesse dia que o Senhor fez, pela bondade, a misericórdia renovada do Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor sem fim. E nós queremos clamar nesse dia, Pai, que o Senhor fale conosco através da vida dessa pessoa que vai transbordar. Conta-nos das tuas maravilhas, Pai. Ensina-nos a respeito dos processos, Pai. Comunica conosco aquilo que o Senhor quer deixar como uma porção na vida de cada um, através dos teus feitos na história dessa vida. Que essa pessoa possa estar absolutamente debaixo do controle do Senhor, sendo iluminada e guiada pelo Senhor, para falar somente aquilo que é da tua vontade, para a glória do teu nome. Muito obrigada por esse tempo de sentarmos para ouvirmos das tuas maravilhas. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém! Glória a Deus! Eu sei que hoje, quando eu abri essa sala, eu falei, eu não posso abrir essa sala sem ser com esse louvor, porque eu creio, assim como o Senhor está fazendo na vida da minha irmã, realizando muitos sonhos, eu creio que o nosso Deus realiza o nosso também. Então vamos juntos nesse transbordo, nessa história maravilhosa, com a nossa líder do Ministério de Oração, de mães de oração, que me ensinou a orar pelos meus filhos, aqueles que eu profetizo todos os dias, que Roger Braia será poderoso aqui na terra. Vem para cá, minha pastora Tânia Anjos, está com você, a terça do Transbordo Sem Fim. Aleluia! Shalom, shalom, queridas, queridos. E é maravilhoso a gente poder declarar, né? Que nossos filhos serão poderosos na terra. E é grande a minha alegria poder estar aqui hoje para compartilhar com vocês de algo que Deus fez tão lindo na vida do meu filho Arthur, que foi me conectar com ele, fazer essa transição do Colégio Lunar, né? O Senhor falou que até um certo tempo eu fiz um colégio para os pais, mas o meu filho iria fazer um colégio para os filhos. E algo tão lindo de ver o Senhor ajudando ele nessa administração tão linda. E o meu filho me surpreendeu. Ele falou comigo assim: mãe, vamos tirar o visto do seu passaporte, que eu quero te proporcionar uma viagem. Algo que estava no meu coração em sonho de criança, um sonho de criança, e eu não consegui realizar, né, com vocês quando criança, então agora eu vou realizar, né, esse sonho. E ele nos convidou para ir para a Disney. Queridas, é algo sim muito lindo. E o mais lindo de tudo é saber que aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. E o meu coração não estava na Disney, né? O meu coração estava no Senhor, na fidelidade dele em poder realizar uma promessa. Por que promessa? Porque eu fui no monte, eu estava no monte num determinado dia orando, né? Eu nem sabia da viagem. Ano passado eu ia para a casa da minha filha e o Senhor usou uma pessoa lá e falou para mim assim: prepara suas malas, porque a viagem já está pronta. Você vai viajar. Eu falei assim: ah, vou mesmo, eu vou para a casa da minha filha. E ela falou assim: não, você vai fazer uma viagem com a sua filha. Você não vai para a casa da sua filha, você vai fazer uma viagem com ela. E eu falei: tá bom, eu recebo. Mas essa semana eu vou para a casa da minha filha. Ela falou: mas em breve você vai fazer uma viagem com a sua filha. E aí Deus foi tão lindo que o Arthur viajou primeiro uma semana e depois a Amanda veio para o Brasil e eu viajei com a Amanda. Olha a fidelidade de Deus, assim cumprir em detalhes
em detalhes, né, a sua promessa. E por que que eu quero transbordar hoje, contando para vocês sobre a viagem? Porque a história do Walt Disney é uma história que traz fé e esperança para nossas vidas como crente, como cristão, como adoradora, como filha, como serva de um Deus todo-poderoso. Eu não sei se você conhece a história do Walt Disney. Eu não conhecia. Então, eu quero fazer uma conexão da história do Walt Disney com a nossa vida, com a nossa realidade, né? Do que nós vivemos em realidade como oração, que se tornou estilo de vida nas nossas vidas. E o Walt Disney, ele nasceu no dia 5 de dezembro em Chicago, nos Estados Unidos. E desde pequeno, ele amava desenhar, ele amava contar histórias, desde pequeno. E isso traz para nós uma conexão com os nossos filhos que nós precisamos ensinar os nossos filhos desde pequeno a ter um alvo, a ter um objetivo. Precisamos gerar filhos vencedores. E a vida é uma viagem em construção. Então, nós precisamos construir no caráter dos nossos filhos o desejo de sonhar, o desejo de se alegrar, o desejo de conquistar, porque tudo isso faz parte de uma vida de propósitos. E o primeiro passo do Walt Disney foi receber muitos nãos, muitos nãos. Ele começou o seu trabalho com animação em pequenos estúdios e ele criou um personagem chamado Coelho Sortudo. Mas só que diante dessa criação dele, uma pessoa de mais influência, de mais poder aquisitivo, roubou, deu um golpe duro no Walt Disney e ele perdeu então o direito de desenvolver esse personagem. E aí, o que que aconteceu? Ele apresentou o primeiro personagem, Mickey Mouse. Ele criou o Mickey Mouse. E sabe o que que ele recebeu? Ele recebeu nãos, porque ele disse que as pessoas falavam que ele não tinha criatividade, criatividade. E ele não desistiu, ele não desistiu. E ele nos ensina algo de muito poderoso: é que quando nós perdemos algo, nós não podemos parar, porque Deus tem o poder de nos dar algo muito melhor, muito melhor. E é para esse lugar que nós precisamos estar. Quando Deus nos tira algo, quando Deus nos fecha uma porta, é porque Ele conhece o nosso amanhã e Ele sabe que Ele vai nos presentear com algo muito melhor. Então, ele criou o Mickey Mouse e aí alguém foi e deu essa oportunidade para ele. Mesmo duvidando, mesmo debochando dele, mesmo desacreditando dele, uma pessoa deu oportunidade para ele. E aí ele começou a desenvolver, porque ele tinha um sonho de criar um lugar de alegria, um lugar de paz, um lugar para as famílias se relacionarem, um lugar de muita alegria e encantamento. E aí por isso que ele desejou criar um parque. E aí ele conseguiu criar o parque lá na Califórnia, mas ele não conseguiu ver o seu sonho todo concluído. Ele conseguiu só construir uma parte, mas ele veio a falecer. Mas ele deixou legados. Ele deixou legados. E eu fiquei muito impressionada com as frases que ele deixou. E ele disse assim, algumas frases que eu separei aqui. Todos os nossos sonhos podem se tornar realidade se tivermos coragem
de persegui-los. E eu achei isso incrível. A maneira de começar é parar de falar e começar a fazer. E o outro, ele também, isso me impactou muito. Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Foram essas frases que ele sempre dizia, e por isso ele acreditava, e por isso ele conseguiu chegar nesse lugar de tamanha excelência, de tamanha grandeza, que é o parque. E aqui a gente precisa aprender também que todos os nossos sonhos podem se tornar realidade se tivermos coragem. E eu quero dizer para você que Deus não gera um sonho no coração de ninguém sem que ele não tenha o poder de fazer esse sonho se tornar realidade. Quando você recebe um sonho no seu coração, tenha certeza, é Deus que está gerando esse sonho, que está dizendo para você, filha, pode sonhar, filho, pode sonhar, mas sonhe de tal forma que você veja já com os olhos da fé todo este sonho construído, todo este sonho realizado. Então sonhe, sonhe alto, porque o teu Deus tem o poder de levar você à realização de sonhos altos, de sonhos grandes. E outra coisa que ele fala é a maneira de começar, é parar de falar e começar a fazer. Então, pare só de falar, de falar, de falar, mas peça a Deus estratégias para que você comece a realizar, porque o Deus que te chama, quando Deus aponta, ele paga a conta. Guarda isso no seu coração. Quando Deus aponta, ele paga a conta. E não é sobre dinheiro, é sobre a realização dos projetos dele, porque ele é o dono do ouro e o dono da prata. E segundo as suas riquezas em glória, ele suprirá todas as nossas necessidades. Não é sobre dinheiro, é sobre propósitos, sobre propósito. Quando a gente se depara com toda aquela extensão, toda aquela grandeza, daquelas famílias que estão ali e são todas iguais, porque o que me chamou mais atenção na Disney foi isso, olhar as pessoas e ver todas as pessoas com o mesmo olhar, olhar de felicidade, olhar de satisfação, olhar de contentamento, e não tem outra explicação. É Deus. Quando nós entramos por aquele pelo portal, né, que estava escrito Walt Disney World, gente, eu chorei muito, porque a Érica estava com a gente e ela levantou as mãos para o céu e falou: foi Deus. E realmente foi Deus. E aí eu pude perceber o quanto Deus é fiel nas suas promessas, o quanto Deus age em realizar as suas promessas, porque ele não é filho do homem para que minta, nem se arrependa. Quando ele promete, ele cumpre. E em todo o tempo que eu estava ali, eu confesso que eu não ando em todos os brinquedos, mas de ver a felicidade dos meus filhos era lindo demais. Mas eu fui para alguns shows, né, que eles fazem muitas apresentações, muitos shows durante todo o dia, e é lindo, são lindos as apresentações, e eu ficava ali imaginando o céu. Eu falei, Senhor, se isso aqui na terra existe, e é tão lindo, quanto mais o céu, quanto mais a adoração, a contemplação da gente viver uma vida em eternidade, em eternidade. E
Quando o meu filho falou comigo, mãe, vamos tirar o seu passaporte, o visto, né? E aí Deus me trouxe a lembrança, depois que já estava tudo organizado, é que quando Deus faz uma promessa, nós não podemos ficar parados, nós temos que nos mover. Então, se Deus te fez uma promessa, se Deus falou para você que você vai às nações, como está o teu passaporte? Se você já se começou a se mover ou se você vai perder a oportunidade. Se você tem uma promessa de ir para as nações, aí quando chega a hora, você não tem o seu passaporte, você não tem o seu visto, você está perdendo as oportunidades. Então, fique atenta, fique ligada. Abra os seus ouvidos espirituais e ouça o que Deus, ouça o comando dos céus para a terra, para que você não perca as oportunidades, porque muitas das vezes nós perdemos as oportunidades. E o que é que Deus tem falado ao seu coração? O que é que Deus tem te prometido? Será que você tem crido de verdade? Será que você está adiantada no processo e fala: não, Senhor, eis-me aqui, eu já estou de malas prontas, porque o Senhor me prometeu e eu vou me preparar e eu vou me conectar com o Senhor. Então, queridos, prepare-se espiritualmente, não espere ser pega de surpresa. Tenha suas malas espirituais prontas, a sua fé ativada, com a sua oração constante e com seu coração alinhado com o céu. Se Deus te prometeu, não duvide da promessa, ainda que seja impossível para você, mas para o nosso Deus não. E aqui ele fala que ele gosta do impossível, porque ali a concorrência é menor. E só vai para os impossíveis de Deus quem tem a sua fé ativada, quem crer na promessa liberada, quem crer no poder da palavra. Quando o Senhor mesmo perguntou a Sara, haveria alguma coisa impossível ou demasiadamente difícil para o nosso Deus? Não, não há. Então, creia no impossível. Aparentemente, você está vendo uma situação toda conturbada, mas Deus está agindo e ele age no impossível. E quando o impossível chega, é lindo demais, é lindo demais. E eu quero declarar sonhos realizados, eu quero declarar promessas sendo cumpridas. Promessas sendo cumpridas, porque você anda com Deus, e quando a gente anda com Deus, nós estamos alinhados, nós estamos preparados para ouvir o sim de Deus e dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. E a oração constante de perseverança no momento certo, ela vem, Deus responde. Todo esse tempo, depois que o meu filho casou, depois que a Amanda foi estudar na Argentina, eu nunca deixei de orar e de declarar: filhos ao redor da mesa. Senhor, eu quero meus filhos aqui em casa, filhos ao redor da mesa. Eu quero meus filhos almoçando comigo. E Deus responde: não só um dia, Deus me deu 20 dias a oportunidade de estar à mesa com os meus filhos, e isso é lindo demais, não tem preço, não tem preço você estar com os seus filhos ao redor da mesa, ao redor da mesa. Então, estar ali na Disney foi algo que Deus me mostrou que inalcançável, inalcançável para nós, o impossível para nós, mas Deus está cuidando e Deus está trabalhando nos detalhes. E aquilo que era impossível para nós, quando a gente começa a gerar fé, e é Deus,
Ele faz, ele faz. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Os sonhos de Deus são maiores, são bem melhores do que os nossos. E nós podemos sonhar com os sonhos de Deus. Então, prepare, ensine os seus filhos para aquilo que ainda não aconteceu, gera fé no coração deles que vai acontecer, porque Deus é um Deus que fala em todo momento que ele trabalha para aqueles que nele confia, que ele trabalha para aqueles que nele espera. E a viagem não se trata somente da viagem, se trata de ver a mão de Deus escrevendo uma história de família. E é o que Deus está fazendo para todas nós, escrevendo uma história de família, porque família é projeto de Deus, família é do coração de Deus, e Deus quer realizar. As famílias quer ver realizado, famílias benditas do Senhor, famílias unidas do Senhor. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E eu sempre declarei este salmo: ó, quão bom e quão suave é que eu e os meus filhos vivamos em união. Deus se agrada. Então, realizar um sonho de viagem, ver os meus filhos realizando seus sonhos de criança, é muito bom, é muito maravilhoso. E o Senhor ministrou isso no meu coração. Não é sobre a viagem, é sobre o poder de Deus, porque para Ele, por Ele e com Ele são todas as coisas, são todas as coisas. E a Disney é um reino, não é um reino dos céus, não é. É um reino de alegria. Foi o que o Senhor falou ao meu coração. A Disney é um reino de alegria. Não tem como você não se alegrar naquele ambiente. E alegria é fruto do Espírito. Então, em todo tempo, eu estava ali com meu coração muito alegre, estava como uma criança, como uma criança. E a essência da criança é alegria, é felicidade. E eu estava muito, muito feliz. Então, queridas, nós precisamos gerar sempre a fé no nosso coração para ver o além do hoje, além do hoje. E eu fiquei muito feliz porque o Arthur sempre gerou essa fé no coração. Ele dizia: eu vou na Disney, eu vou na Disney. Não é questão de dinheiro, é questão de programação, é questão de organização, organização. Nós podemos nos organizar, sim. Nós precisamos estar atentos a gastos desnecessários. E quando a Vívia começou a gerar no coração o desejo de ir, ela falou: Arthur, nós não vamos de hoje para amanhã, nós vamos nos planejar financeiramente, organizar a nossa vida, colocar metas na nossa vida e começar a realizar. É uma viagem, então nós podemos. A Mônica vai fazer o projeto, né, ano que vem da viagem, e todas dessa sala podem ir. Não é questão de dinheiro, é questão de fé. E quando você gera fé no seu coração, eu vou estar ali. Deus abre portas, Deus faz o impossível acontecer para realizar aquele desejo do seu coração. Eu sou testemunha disso. No projeto das Mães de Oração, a gente abre a inscrição, é 1.000 e poucos reais, mas eu vejo a mão de Deus, a mão de Deus. Deus age quando a pessoa fala: eu não tenho condições de ir, mas tenho fé que eu vou. Nossa, como eu vejo a mão de Deus. O último agora é uma irmã que vinha pagando, né? E quando chegou na hora, ela falou: Tânia, eu vou operar, eu fui no médico, eu vou operar, então eu não vou poder, mas eu quero abençoar uma pessoa. Essa pessoa pode me pagar o que eu já dei parceladamente em várias vezes. Uma amiga falou para mim: Tânia, eu não tenho condições de ir, mas eu quero ir e eu vou em fé.
por fé. E na mesma hora, uma pessoa chegou e falou: Tânia, eu vou pagar para alguém. Quem você indica? E eu falei: indico essa minha amiga. E assim Deus move, Deus faz. Então, gere fé. Todas as vezes que você estiver numa situação que envolve dinheiro, você gere fé. Porque o reino de Deus não é dinheiro, o reino de Deus é propósito, é propósito. E se Deus tem propósito no seu coração, você pode ter certeza que você vai chegar em lugares altos. E declare a palavra. Foi sempre o que eu declarei. São as promessas de Deus, as promessas. A palavra de Deus contém mais de 8.000 promessas e dá uma questão de 20 promessas por dia. E nós podemos tomar posse dessas promessas. Então, gere a palavra. Quando a irmã falou, você vai fazer uma viagem. Espiritualmente, as minhas malas já estavam prontas, já estavam prontas. E tenha esperança, gere esperança no seu coração. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, planeje. Tenha esperança que você vai fazer uma viagem com a sua família. Começa a trazer em sonho, começa a realizar. Imagine um lugar que você tenha desejo de conhecer e você fala: Senhor, eu vou estar ali com a minha família. E comece a pensar nesta viagem, a desenvolver esta viagem no seu coração, porque se você pode sonhar, você é capaz de realizar. Essa é a mensagem do Walt Disney. Se você pode sonhar, você pode realizar. Mas a palavra do Walt Disney, diante do poder da palavra do nosso Deus, ela é pequena demais. E para o nosso Deus, os sonhos dele são sonhos muito grandes. Então, sonhe, sonhe, mas seja também grata. E em cada detalhe, eu vi a mão de Deus. E por isso meu coração foi se enchendo de muita, muita gratidão. E por isso eu estou aqui transbordando no dia de hoje essa viagem tão especial, tão maravilhosa, que foi além do que eu pensei, além do que eu imaginei, porque o nosso Deus faz sempre infinitamente mais. E a minha oração é que cada uma de nós estejamos pronta para não ser pega de surpresa quando o Senhor quiser revelar os seus segredos para nós, que nós estejamos com as nossas malas espirituais prontas, prontas, para que os nossos filhos também possam viver propósitos estabelecidos pelo Senhor, e que Deus leve cada uma de nós a fazer viagens nessa terra, porque nós estamos preparando para a nossa viagem celestial. Um beijo no coração. Obrigado, querida Mônica. Aleluia! Meu Deus, você também tem coragem aí de perseguir os seus sonhos? Eu tenho, bora comigo! Se nossa pastora Tânia Anjos conseguiu realizar um sonho de criança, o nosso Deus pode realizar os nossos também. Não é dinheiro, é programação. Pegou essa senha? Se pegou esse programa e realize todos os seus sonhos, hein? Estamos já com os sonhos aqui sendo ativados para o nosso encontro aqui do ano que vem. Você sonha junto comigo? Eu estou sonhando aqui, crendo, colocando diante do Senhor. Deus é muito bom. Enquanto a pastora estava dizendo aí dessa união aí, eu recebi uma frase que diz assim, ó, importante se unir, hein? Fundamental é a união. Deus é bom demais. Então, obrigada, minha pastora Tânia, por compartilhar. Eu confesso para vocês que quando Tânia me mandou o vídeo dela passando naquele trem lá onde fica a Walt Disney, eu fiquei toda arrepiada. E olha que eu nem sonho em ir para Disney, hein? Não é um sonho meu. Você imagina, eu fiquei toda arrepiada. Me deu vontade de chorar na hora. Imagina quem tem um sonho desse, que o Senhor possa realizar os seus sonhos, assim como tem realizado o meu e realizado dela também. Deus maravilhoso! Obrigada, minha pastora. Zita Guimarães.
nos leva em oração aqui, agradecendo esse Deus vivo, esse Deus fiel, que faz a gente persistir pelos nossos sonhos. Vem para cá, ora comigo. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor falou grandemente aos nossos corações. O Senhor nos motivou. O Senhor nos deu, Pai, o entendimento de saber que realmente às vezes parece que a gente esquece que o impossível está em tuas mãos. O Senhor disse que não há nada impossível que o Senhor não possa fazer. E realmente que nós possamos até mesmo nos levantar, nos praticar, Senhor, te adorando, né? Como a gente viu o transbordo da Michelle, que dizia do filho dela, que não precisa pedir, basta adorar. Então, a gente se programar no Senhor, sempre crendo no Senhor. E eu creio, Pai, que grandes coisas o Senhor tem que fazer em nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela vida da pastora Tânia. Muito obrigada, Senhor, pelos sonhos que o Senhor realizou, Pai, no coração dos seus filhos. E que tudo, Senhor, foi para a glória do nome do Senhor. É para que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Por isso, Senhor, nós cremos também, Pai, que aquilo que o Senhor gera no nosso coração é o Senhor está no controle de todas as coisas e o Senhor verdadeiramente supre as nossas necessidades em glória. Por isso, Pai, que este dia, Senhor, aquilo, Pai, que até mesmo está até esquecido no nosso sonho, porque a gente olha para as circunstâncias e vê o impossível, mas que nesse momento nós possamos tirar a fé de dentro da gaveta e que ela possa, Senhor, gerar isso em nosso coração e que possamos ir muito além do que nós possamos imaginar e que o Senhor nos leve verdadeiramente às nações e que possamos estar, Senhor, preparada, com a nossa mala preparada, Senhor, porque é isso que o Senhor busca de cada um de nós. Por isso, Pai, eu te agradeço por esse dia. Declaro um dia de bênção, um dia de meditação na nossa vida na palavra do Senhor. E que nós possamos viver o que o Senhor nos ensina e a promessa do Senhor se cumpra em nós, através da nossa fé, da nossa obediência ao Senhor. Por isso, nós já te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer e que muitos milagres venham ser contados aqui nessa sala, nesse dia de hoje, em nome de Jesus, para o louvor e a glória do teu nome. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigada, minha pastora. Obrigada por você estar aqui comigo ouvindo as maravilhas do Senhor. Obrigada por você voltar a sonhar. Deus realiza sonhos. Obrigada, família. Até amanhã na quarta estratégia. Um beijo no seu coração. Obrigada, Lila. Está sendo gravada. Você pode compartilhar para uma pessoa que não sonha mais, viu? Vem sonhar com gente que transborda. Obrigada, minha pastora Tânia Anjos.